Eu vou te explicar se sair de casa é uma opção ou não para você e quando, infelizmente, essa opção acaba acontecendo no casamento, o que fazer. Vamos falar sobre isso? Então, sair de casa é uma opção? Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Ilma, Ju, Corredora, Sabrina, Regina, sejam bem-vindas, viu? Que bom. Vamos começar aqui a conversar. Enquanto o pessoal está chegando, queria lembrar vocês que está chegando o novo Escola de Casamentos. O Escola de Casamentos, essa versão, segunda edição dele que eu vou fazer esse ano, vai acontecer agora dia 19 de julho. Então, dia 19 de julho nós temos um evento, começa a semana inteira, da semana do dia 19. Durante uma semana você vai ter 3 aulas completamente gratuitas e com... É a mesma coisa, tá, Ilma? Mandar sair. Mas eu vou comentar mais da saída, porque tem a ver com o controle seu, tá? Dia 19 eu vou fazer o Escola de Casamentos, que é um evento online gratuito para quem quer ter um novo relacionamento com o novo marido, com o mesmo marido, quem quer entender como que isso funciona, quem quer entender o passo a passo para realmente se conectar com alguém. Nós vamos falar nesse evento, Escola de Casamentos, dia 19. A inscrição é gratuita e ela acontece pelo meu link, que você clica no link, aí lá você clica lá na bio e aperta em Escola de Casamentos. Você coloca o seu e-mail, me responde o e-mail que eu te mandar, para que a gente consiga te mandar todas as informações, para não perder nada desse evento que vai envolver uma série de transformações, de conteúdo. A partir da semana que vem, na segunda-feira, eu vou ter lives maiores, mais complexas, trazendo mais informações para vocês para mudança. Tudo bem, Ana Carolina? Como é que tá por aí? Fica frio aí em Palmas ou não? É só aqui em Uberlândia mesmo que ficou frio. Pessoal, então o assunto de hoje, ele é motivado por uma questão que aconteceu no próprio Reconnect. Então, uma das alunas, né, enfrentou uma situação em que um processo de traição. Então, aconteceu uma traição dentro do relacionamento dela. E, recentemente, a pessoa entrou em contato com o marido. E o marido se recusou a bloquear essa pessoa. Então, quando isso aconteceu, ela decidiu sair de casa. Então, depois de uma briga intensa em que ela tentou conversar, esse ponto não foi resolvido, ela resolveu sair de casa. E aí vem a seguinte questão: será que essa questão de sair de casa pode ser uma opção para um relacionamento ou não? É um recurso válido dentro do relacionamento ou não? E eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre isso. Primeiro, porque existem alguns princípios básicos dentro de um relacionamento, alguns valores seus que precisam estar muito alinhados com quem você é, com o que você acredita. Existem algumas questões pétreas dentro do relacionamento que não é motivo de negociação. Uma das questões pode ser a sensação de exclusividade. Então, tem pessoas que vivem relacionamentos em que não se sentem exclusivos sexualmente um do outro. Não é o caso da grande maioria das pessoas. E para a grande maioria, e as pessoas que eu ajudo, elas desejam relacionamentos monogâmicos. Então, um relacionamento com uma pessoa só, de uma forma muito intensa e íntima. Então, uma das cláusulas pétreas de um relacionamento significa, né, você é minha prioridade, você é a pessoa que eu quero ficar. E num processo de recuperação de uma traição, um dos fatores cruciais para que haja recuperação da confiança é que a pessoa corte o contato imediato com todas as formas de possível contato dessa pessoa. Se a pessoa valoriza mais o medo de ofender a outra pessoa, as consequências que aquilo vai ter para o emprego dela, daquela parceira comercial, do que a sua relação dentro do casamento, eu nem recomendo que seja tentado a recuperação. Porque essa pessoa ela não está totalmente no barco do vamos recuperar ainda. Ela nem assume responsabilidade e fala assim, não, realmente eu vou cortar totalmente o meu contato com essa pessoa. Independente dele ter contato ou não com ela, o que aconteceu nessa situação específica é que ele se recusa a bloquear essa pessoa da vida dele. Ele se recusa a bloquear essa pessoa por conta que se sente controlado pela esposa. E aí, nessa situação em que está recuperando de uma traição, sim, precisa ter verificação, sim, precisa ter transparência. E essa não é uma exigência banal, isso é uma cláusula pétrea do relacionamento. Então, em alguns momentos, em alguns pontos, o que precisa acontecer no relacionamento é a pessoa entender que aquele tipo de atitude, aquele tipo de situação, aquele posicionamento, ele é deal breaker, né? Ele é completamente disruptivo, ele não é aceitável
para você. Então tem algumas coisas no relacionamento, vamos supor que a pessoa ela fala assim, não, eu tô tendo um caso com a pessoa e vou continuar tendo. Isso seria aceitável? Não seria aceitável para a grande maioria das pessoas. Então se isso continuar acontecendo, você tem que demonstrar que aquela sensação não é aceitável para você. Você pode fazer isso primeiro conversando mesmo, eu acho que é o mais indicado. Né? A gente precisa conversar, saber como dizer, se formar na questão da maturidade na hora de falar, para você ter condição de trazer suas necessidades sem gerar brigas desnecessárias, para que você tenha condição de se expressar sem se sentir culpada, caso você tenha que dar um passo como, por exemplo, sair de casa. Mas em algumas situações, mesmo assim, a pessoa permanece com um comportamento completamente intolerável. E nesse caso, você não pode ser aquela pessoa, não, assim não dá, assim não dá, assim não dá, e não tomar atitude. Então, nesses casos específicos de traição e de rompimento de causas pétreas do relacionamento, eu acredito que sair de casa pode ser uma opção, sim. Pode ser uma opção quando os seus princípios mais profundos estão sendo transgredidos pelo outro e ele não deseja que isso se ajuste de alguma forma. E essa pessoa, ela de forma renitente, ela não quer, ela não se compromete com o processo de mudança de forma alguma. Então, nesse caso, sair de casa é sim uma expressão de comunicação que pode ser válida. Extremamente arriscada, porque muitas vezes, ao sair de casa, esse movimento ele precisa ser feito com muita parcimônia, em casos extremos em que os princípios pétreos do relacionamento estão sendo prejudicados. Mas ele passa pelo posicionamento da mulher. Né? Então, olha só, contato com a ex-namorada, né? Vocês conversam sobre isso, houve uma traição, houve alguma tentativa, uma conversa esquisita que você pegou no celular. Você pega de novo a mesma conversa acontecendo de novo, a pessoa renitente prefere te perder do que bloquear essa pessoa que nem faz parte mais da vida dele. Tem algo errado, profundo aí. Das cláusulas pétreas do relacionamento de vocês estão sendo prejudicados. Nesse caso, é preciso agir. E é preciso demonstrar que o seu posicionamento não é algo superficial. Então, não é uma manipulação do outro. É realmente chega num ponto em que, olha, esse ponto aqui ele é negociável. Que no caso é o contato com a figura que foi um caso, ou com a intimidade com uma pessoa que você já esteve junto, se aquilo te sente que fere, já foi conversado, a pessoa é renitente. Então você vê que tem algumas coisas que fazem com que realmente você tenha que se posicionar. E se esse posicionamento não gera uma mudança significativa, sim, você deve agir e muitas vezes pedir para sair não é o suficiente. Porque a pessoa te controla, fala assim, beleza, eu vou sair. Aí ela fica enrolando, aí não sai, aí fica na mesma casa, aí fala, não, eu tô arrumando apartamento, não, agora eu não sei para onde que eu vou, não, espera um tempo, enquanto isso ela vai conversando, as coisas vão passando, vai colocando panos quentes e fica tudo na mesma. Então, algumas vezes, mesmo fora do direito, é imprescindível que você espace mesmo, tome distância, que você tome essa atitude de uma maneira extremamente bem pensada, de uma maneira calma, no sentido de assim, estar fazendo o passo certo por essa pessoa não estar comprometida com determinado comportamento básico, comportamento de princípio importante para vocês. Então esse recurso, não é um negócio assim, eu não queria não queria viajar para Ubatuba, eu queria ir para Guarujá. Não, você não quer ir, então eu vou sair de casa. Não é uma forma de resolver problemas. É quando algo ameaça a estrutura do que faz você casal. E além de ameaçar, a pessoa está renitente na mudança. Ele não quer mudar ou ele de maneira sistemática ele compromete aquele comportamento que foi acordado entre vocês. Então nesse caso sim, é necessário você ter essa distância e mostrar que aquilo não está tudo bem, em que aquele comportamento não será aceito e que sim, se ele continuar, o relacionamento infelizmente vai terminar. E às vezes isso acontece a despeito de todos os esforços da sua parte de mudança de comunicação. A grande maioria dos relacionamentos melhoram com a sua mudança de comunicação, melhoram muito significativamente. A sua mudança de comunicação ela é capaz de transformar a sua relação com o seu marido. E isso acontece com a esmagadora maioria, inclusive, das alunas. Em alguns casos, essa mudança, mesmo você tendo uma transformação completa no relacionamento, o casamento pode, mesmo assim, por ação da outra pessoa, estar sendo ferido nos fatores básicos e aí você precisa se posicionar e sair de casa. Isso quer dizer que a mudança não valeu a pena? De forma alguma, porque você sai com outra condição, com outra visão do relacionamento. Você sai ali da sua casa, você toma esse distanciamento, você se compromete com o que você tem de princípio.
faz com que você seja agente, sim, de mudança e de saber o que você quer, se posicionar de maneira clara. Isso que a Dani está falando aí, seguir mulheres nuas nas redes sociais, ele acha que não tem nada demais. Então o que precisa fazer? Primeira coisa, mudar a comunicação a respeito do assunto, usar os princípios de você falar sobre problemas perpétuos, se posicionar de que aquilo é um processo de traição para você, essa comparação e esse desejo que ele tem, que fica parecendo que ele só está com você porque não tem alternativa melhor, porque se uma dessas mulheres desse moral para ele talvez estaria com outra pessoa. A fato de você se sentir traída. Então sim, isso tem um impacto muito significativo. E você precisa aprender a deixar isso claro e usar as ferramentas corretas. Porque nesse momento vocês podem estar entrincheirados. Vocês estão entrincheirados e não sabem como comunicar. Aí talvez sair do relacionamento agora não é o momento exato. Viu, Dani? Porque você precisa primeiro mudar a sua comunicação. Essa aluna fez isso. Ela mudou a comunicação, ela mudou a forma de falar, ela mudou a admiração, ela teve uma nova visão do que era o casamento dela. Ela entendeu todos os erros que ela estava fazendo errado, ela assumiu responsabilidade, ela mudou essas coisas. E a despeito disso tudo, houve uma melhora gigantesca do relacionamento dela, houve mesmo, mas esse ponto específico, quando aconteceu, ele foi renitente em fazer essa mudança. Então ela resolveu sair, mas com outra dimensão de consciência. Ela resolveu dar esse passo com uma condição de consciência, sem culpa, sem negatividade, né? Inclusive estando bem nesse momento com essa decisão, porque sabe que é o passo correto. Mesmo que eles não vão voltar mais, ou se eles vão voltar, se ele vai perceber, se ele vai querer. Mas essa situação de recuperação da traição, ela precisa ser muito motivada também pelo desejo da pessoa que traiu, que está fazendo o processo de traição. Então a pessoa que fez isso, ela precisa ter uma motivação para ficar no casamento. Não é a pessoa que foi traída que precisa implorar para ficar. E essa condição se dá frequentemente de forma invertida, como se a pessoa que foi traída tivesse que fazer das tripas coração para o outro ficar com ela. Não, ele tem que ter seus motivos, ele tem que ter o desejo de ficar e se esforçar para ficar. Tá? Então, Dani, se você já comunicou 2 vezes, diz que é privacidade, vocês têm então uma conversa sobre privacidade, né? Porque a gente abre mão da privacidade para estar num relacionamento. Como assim privacidade? Você poderia conversar com homens casados, por exemplo, e se oferecer para eles? Você poderia sair com outros homens? Ah, mas isso é uma coisa da minha privacidade. Sim, você abriu mão dessa privacidade, dessa liberdade, para estar num casamento, para ter filhos e para ter uma relação madura. E se ele não respeita isso, você se sente traída, isso é um ponto muito, muito significativo. E aí você precisa comunicar de uma maneira a usar os sonhos dentro de conflitos, a empatia, mas ao mesmo tempo se posicionar em relação aos seus princípios. Tá? Então, se os seus princípios são esses, você se sente traída, sim, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa que com o tempo significa várias coisas. Ele prefere valorizar essas mulheres que ele não conhece e curtir essas fotos e ficar desejando essas mulheres do que te atender. Então, tudo está justificado em nome da privacidade. A pessoa pode se escrever com quem quiser, falar o que quiser, fora da sua visão, pode escrever com segredo o que for necessário para outras mulheres. Isso estaria tudo bem? Não. Existe um limite aí. Então, sim, vale muito a pena você primeiro aprender a comunicar de uma forma adequada. E é isso que eu vou ensinar no Escola de Casamentos, dia 19. Então é um conjunto de ações, um evento gratuito que vai potencializar muito a sua capacidade de comunicação. Você entendeu o passo a passo para fazer essa mudança. Porque se ela tivesse usado essa carta 2 meses atrás, antes de fazer o Reconnect, essa aluna, ela estaria saindo destruída e voltaria sem a mudança de pensamento, a mudança de atitude do marido. Ela voltaria por arrependimento, por culpa, sem entender muito bem o movimento que estava acontecendo. Agora não, ela tem clareza de tudo. Ela está confiante, ela é uma mulher diferente, ela é uma mulher com domínio das técnicas e do que está errado. E se o marido chegou num ponto em que ela percebe que o marido não tem comprometimento com os princípios básicos do relacionamento, sim, sair pode ser uma opção. Mesmo estando separados e ele esteja com outra, vale a pena aprender a se comunicar, claro, porque você vai entender ferramentas que vão ser úteis para qualquer relacionamento seu, para próximos relacionamentos. Caso você tenha, assim, eu não recomendo o curso no sentido de, tipo assim, não, faça que você vai reconectar com esse cara. Eu não sei se é seu desejo isso, e ele estando com outra pessoa, com certeza isso é muito prejudicado. Mas eu te falo que você vai entender o que aconteceu de errado, você vai entender os princípios do casamento, e você vai estar completamente preparada para novos relacionamentos
que cruzarem sua vida. Se por acaso você tiver um relacionamento com essa pessoa de novo, ou tiver outra oportunidade de se relacionar com essa pessoa, a reconexão pode acontecer porque você vai ter entendido sua responsabilidade e vai ser capaz de mudar a sua comunicação. Isso aconteceu numa outra turma. A pessoa mesmo separada resolveu fazer o curso, né? E acabou que com a mudança de comunicação o marido se sentiu tão atraído por ela de novo que voltaram. Estão juntos e estão bem. Me deu inclusive esse depoimento antes da próxima turma. Então essa pessoa me deu esse depoimento e realmente aconteceu. Lógico que não é sempre que acontece, porque ele estando com outra pessoa isso fica muito dificuldade. Enquanto ele estiver com outra pessoa não tem jeito ele se reconectar com você. A Suelen está falando, me arrependo de não ter saído de casa quando levei um tapa. Fiquei, tentei mais uma vez e hoje o encanto acabou. Pois é, Suelen, violência, traição e comprometimento com outras causas que não sejam relacionamento são motivos de você realmente ter esse tipo de atitude. Então, agressão física, você precisa demonstrar que não está tudo bem, não está tudo certo. Não é só pedir desculpas. Alguma coisa disruptiva precisa acontecer, inclusive a sensação de separação, para que a pessoa possa ter dimensão exatamente do que ela fez. Se isso levar à separação, infelizmente vai ser uma consequência triste, mas mais desejado do que você ficar num relacionamento em que a pessoa não se compromete com princípios básicos como esse, do respeito, da ameaça física em relação a você. Então isso aí é deal breaker, isso aí é algo que interrompe o fluxo normal das coisas. Não faz sentido continuar num relacionamento se a pessoa prefere não bloquear uma pessoa com quem ele teve o caso, né? Ou a pessoa te agrediu, te deu um tapa. Isso aí não pode ser algo naturalizado e fingir que está tudo ok, vamos resolver e pronto. Não está tudo ok, né? Isso precisa ter consequências e pelo menos você precisa ter clareza de que você não está passando por um processo de abuso moral e físico, e para isso você precisa ter distância física e a pessoa precisa entender que essa atitude ela é completamente não aceitável. O encanto acabou por vários motivos, não foi só por isso. E é possível recuperar isso mesmo num relacionamento que já teve agressividade. É possível recuperar isso. E é por isso que eu fiz o Escola de Casamento. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. E eu quero ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo. Agora, um comprometimento que é muito grave para mim é você estar comprometido com seus valores, com seus princípios. E a mulher que domina isso, o homem também, a mulher que domina isso, que tem isso muito claro, ela não aceita algumas atitudes. E o não aceitar não é brigar, não é bater boca, não é ficar perdendo a razão, não é isso. É o posicionamento de quem, de forma madura, sabe o que quer e vai aceitar na sua vida uma pessoa que deseja, pelo menos, o comprometimento com seus valores e princípios básicos. Então essa é a ideia, pessoal. A net está oscilando, a minha? Eu já pedi aqui para arrumar, em breve vai estar bem arrumado aqui para funcionar bem para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse recado que eu queria dar é sair de casa pode ser uma opção, embora extrema, de um caso em que os princípios básicos do relacionamento, traição, contato com pessoas fora do casamento, violência acontecem. É um recurso que deve ser usado por parcimônia, mas que precisa acontecer quando os seus princípios estão sendo lesados de maneira grave pelo outro e não há intenção de mudança. Meu marido saiu de casa e não quer me falar para onde está, mas quer vir aqui em casa enquanto tento conversar com ele. A reação dele é se fechar e não conversar. Se ele quer ir na sua casa, precisa ter uma conversa para isso, né, Rose? Se ele não quer conversar com você, então ele não quer ter um relacionamento com você. E você precisa informar isso para ele, né, que não pode ir em casa, não pode ir almoçar com as crianças em casa. Se ele quer ficar fora, ele vai ter a vida dele, né, com crianças, com seja o que for, e ele vai te ter se ele quiser conversar com você. Esse é o princípio básico para vocês conseguirem resolver. Agora, a forma de conversar, a chance de dar conversa pode mudar completamente se você aprende as formas de comunicação corretas. Se você tira os cavaleiros do apocalipse, isso você deixa a conversa menos tóxica. Quando você deixa a conversa menos tóxica, o outro consegue falar. Tá bom? Então, esse é o fator fundamental para você se posicionar. Não adianta ter meio termo. Pode vir aqui, a gente finge que tá tudo bem, a gente assiste um filme junto, a gente transa, mas aí você mora lá na sua casa e a gente nunca mais conversa. Isso não é relacionamento. Pelo menos não é o que você parece querer e bater com seus princípios. Pessoal, se você achou que essa live pode ser útil para alguém, aperta aqui no aviãozinho, manda ela para alguma pessoa, não sei se está de cá, manda ela para alguma pessoa e ajuda o mundo a se tornar um lugar melhor através dos relacionamentos. Eu acredito que isso muda as famílias e muda, sim, a forma da gente reagir, não só com os nossos próprios relacionamentos, mas com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho e assim por diante.
Obrigado por ter passado alguns minutos comigo. Eu te vejo amanhã, meio-dia 34, em mais uma live. A gente se vê. Grande abraço.